Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Dá um glória. Aleluia. A copa acabou, irmão, mas o culto está começando. Lá vai se fechar, mas o céu vai abrir nessa noite. Oh, glória. E é tão lindo porque o pessoal teve que ir lá para o Catar para poder ser campeão. E Jesus está falando, se você vier para o altar nessa noite, será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aquela seleção tinha o Messi, a igreja tem o Messias, o Salvador. Oh, glória, aleluia. E é por isso que Ele te chama nessa noite, para que o nome dEle seja glorificado. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Pai glorioso e santo, nós te louvamos, meu Deus, por mais um dia, poder estar na tua casa, glorificando, te louvando, exaltando e bendizemos o teu nome, Pai. Nós subimos aqui, meu Deus, porque necessitamos da tua presença e sabemos, meu Deus, que só o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra para fazer, meu Deus, aquilo que homem nenhum pode fazer nas nossas vidas, Pai. Por isso, ó Deus, eu te peço, estenda a tua mão nesta noite, abençoa a tua igreja, abençoe todas as famílias, abençoe todas as crianças, meu Deus. E eu já te peço, Pai, repreenda, meu Deus, todo o demônio de idolatria, todo o demônio de cegueira espiritual, toda enfermidade que caia por terra em nome de Jesus. Pai, que nós possamos te receber aqui, meu Deus, com uma ação poderosa, através do teu Espírito Santo, que haja um derramar, Senhor, mas que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa vida no altar. Seja louvado, seja glorificado, é o que nós oramos, Pai, te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com alegria, irmãos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, se curvam, as bocas se abrem, as mãos se
Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus. Os que estiverem com a Bíblia, vamos abrir no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 12. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 37, do capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículo a partir do 37. Diz assim a palavra de Deus, olha. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhe o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele, e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessaram, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esse versículo é interessante, né? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vamos nos assentar, deixa a sua Bíblia aberta. O texto começa dizendo para nós que, muito embora tenha sido feito tantos sinais, tantos milagres, muito embora Jesus tenha dado todo motivo para que pudessem crer nele como sendo ele o Filho de Deus, o enviado do céu, a Bíblia fala que mesmo assim, muita gente não creu. E até hoje, a gente continua vendo os milagres de Jesus, a gente continua vendo Deus se manifestando, Deus curando, Deus libertando, Deus salvando, e ainda assim existe muitas pessoas que ainda não creem. Mas é muito importante que fique claro assim na nossa cabeça, de que aqueles que não creem, não é porque faltou alguma coisa, tá? Porque de repente a pessoa pode pensar assim: acho que faltou Deus fazer isso. Eu acho que é porque Deus não queria que eles fossem salvos. Eu acho que Deus, Ele fez, mas não o suficiente para que todos pudessem crer. Você não pode pensar assim, porque a palavra de Deus fala que a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. Deus quer que você seja salvo. Deus quer que a sua vida seja uma vida abençoada. Mas acontece que o próprio texto nos revela que, muito embora Deus queira e Deus tenha feito tudo, e o ponto maior de tudo que Deus fez foi o exemplo do seu amor. Porque Deus não fez isso por obrigação. Deus não fez isso por constrangimento. Eu acho que você já fez assim alguma coisa por obrigação, né? Você não queria fazer, mas você disse assim: não, eu sou obrigado a fazer porque, né, me mandaram fazer. Eu acho que você também já fez assim alguma coisa por constrangimento, né? Você ficou constrangido, envergonhado, e você então fez também. Mas não foi assim com Deus.
Deus não era obrigado a fazer o que ele fez. Ninguém pode constranger o coração de Deus a ponto dele ter que fazer alguma coisa assim para nos salvar. Mas a Bíblia fala que ele fez isso por amor. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, aleluia, para que todo aquele que nele creia seja salvo. E é interessante que Deus entregou Jesus, não para que ele fosse exaltado, né? Jesus não veio aqui para ser exaltado. Jesus não veio aqui para ser recebido por todos, abraçado por todos. A Bíblia fala que ele foi rejeitado. A Bíblia fala que Jesus se tornou um homem de dores por causa dos nossos pecados. Foi perseguido, julgado, condenado. E veja que Deus sabia de tudo isso. Mas mesmo assim, ele enviou seu Filho. Por amor à nossa vida, a fim de que nós pudéssemos sermos alcançados, libertos da força, do poder e do domínio do pecado, a fim de que nós pudéssemos ser salvos. Aleluia. Eu queria te dizer nesta noite algo que você já sabe, mas eu sei que o Espírito Santo vai fazer isso de uma maneira diferente. Eu queria dizer para você: Jesus te ama. Você pode dizer isso para quem está do teu lado? Diga aí, fala: Jesus te ama. O exemplo maior de Deus foi o seu amor. E o exemplo maior de Jesus Cristo por nós foi o seu sacrifício. Foi o Gólgota. Depois de tudo que ele fez para poder revelar Deus, porque esse era o propósito dele. Quando ele fazia milagre, ele não fazia milagre igual os milagres muitas vezes são feitos hoje, né? Hoje os milagres às vezes são feitos para que possa ser aplacado a dor de uma pessoa, para que possa ser, né, de uma maneira assim poderosa, transformada e aliviada a situação de uma pessoa. Não, Jesus não fazia milagre por causa disso. Os milagres que Jesus fazia, ele fazia para que ele pudesse revelar a Deus, o Pai. Então, depois de ter feito todo tipo de milagre, e nós temos alguns na Bíblia escrito, tá? Não são todos os milagres que Jesus fez. O próprio evangelista João, no final desse evangelho que nós acabamos de ler, ele fala que se fosse escrever todos os milagres que Jesus fez, não haveria livro sobre a face da terra que pudesse tê-los. Então, os que nós temos são apenas referenciais. O que nós temos são milagres para que a nossa fé, ela possa encontrar amparo em qualquer situação, de modo que os milagres que nós temos na Bíblia nos cobre em qualquer circunstância da vida. Aquilo que uma pessoa, por exemplo, ele passar nesse mundo, existe um milagre na Bíblia para poder ampará-lo e para poder fortalecê-lo. E sempre que uma pessoa chegar no seu limite, sempre que uma pessoa se encontrar, se deparar, tiver um encontro com o impossível, vai haver um milagre na Bíblia para poder dizer para ela que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Aleluia, 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 aleluia.
Você precisa saber disso. Esteja você passando pelo que você estiver passando, é possível para Deus. Deus pode fazer algo pela sua vida. Então a Bíblia fala que mesmo ele tendo feito tudo, e mesmo ele percebendo que, mesmo assim ele foi rejeitado, quando comparado com um ladrão e salteador, e colocado sobre crivo a multidão escolheu o salteador. E diante de uma escolha, olha, vocês fiquem à vontade, Jesus ou Barrabás? E a multidão clamava, Barrabás, Barrabás. E ainda foi perguntado, e o que fazemos com Jesus? Ficou a critério da multidão. E a multidão sentenciou, crucifica-o, crucifica-o. E Jesus então foi conduzido para o Gólgota. E sendo ele Deus, no Gólgota, ele poderia ter uma decisão diferente. Uma vez tendo sido crucificado, uma vez tendo sido, passado por todo aquele processo de dores, ele poderia ter tomado uma outra postura, uma outra decisão. Mas ali ele mostra o seu sacrifício, a essência do seu sacrifício. Quando diante de toda aquela situação, em uma das suas palavras da cruz, das quais a gente costuma destacar 7 delas, mas dessas 7 palavras da cruz eu quero destacar uma hoje. Quando Jesus, olhando para o céu, ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Veja que esse foi o exemplo maior de Cristo, o exemplo do perdão, o exemplo de salvação. Aleluia. Mas a Bíblia fala que mesmo assim, com tudo isso, e eu poderia discorrer aqui tantas outras coisas excepcionais que estão na vida de Cristo, mas a Bíblia fala que ainda assim não creram. Já se passou tantos anos. Muitos acharam que ele ia cair no esquecimento. Muitos disseram assim, isso aí vai desaparecer, é apenas um fogo de palha. Mal sabiam eles que isso era um fogo que foi aceso para nunca se extinguir, nunca se apagar. Porque está escrito, este fogo nunca se apagará. Esse fogo está dentro de você, sabia? Ele pode estar pequeno, ele pode estar contido, abafado, mas ele está dentro de você. Um sopro de Deus e esse fogo incendeia dentro de você. Só que depende de você, depende de mim, depende de nós. Então a Bíblia fala que existe algumas coisas que nós precisamos cuidar para que a obra de Deus ela possa acontecer. Uma das coisas que o texto fala, que não foi por causa de sinais, não foi por causa daquilo que Deus fez. Então, por que muita gente não crê? Muita gente não crê, de acordo com o versículo 40, a Bíblia fala que é porque muita gente tem os seus olhos obstruídos. E a Bíblia fala que o príncipe deste século, que é o inimigo, ele cega a humanidade. Mesmo diante de tudo isso, tem gente que não consegue enxergar. Tem gente que não consegue ver. Tem gente que não consegue alcançar as coisas de Deus. Tem gente que só enxerga o que é material. Mas você precisa saber que além dos teus olhos carnais,
existe também, Deus colocou na sua vida os olhos espirituais. E tem muita gente que nunca procurou olhar espiritualmente. A gente tem o costume de olhar as coisas como elas realmente se mostram, como elas, muitas vezes elas são reveladas fisicamente para nós. Mas seria muito bom que você parasse e experimentasse em todas as circunstâncias, tentar enxergar as coisas espiritualmente, porque quando você enxerga espiritualmente, você consegue ver Deus. Mesmo quando as coisas são contrárias, mesmo quando as coisas não te agradam, mesmo quando as coisas, elas parecem que estão contribuindo e estão acontecendo de maneira reversa à sua vontade e o seu desejo. Porque é certo, está escrito na Bíblia, que se você prestar atenção, se você olhar bem, se você usar os teus olhos espirituais, você vai descobrir que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas vezes você passou por uma situação que você chorou, que você se entristeceu, que você se isolou, mas depois daquela situação passada, você fala assim: puxa, você sabe que aquilo fez bem para mim? Você sabe que aquele prejuízo se tornou em coisa boa? Você sabe que aquilo que eu pensei que ia ser uma tragédia, no final foi algo bom? Por quê? Porque no momento você não olhou com os olhos espirituais, mas depois você viu com os olhos carnais o resultado. Agora, se você procurar enxergar com os olhos espirituais, você sempre vai encontrar uma saída. Você sempre vai perceber que em qualquer situação Deus vai estar lá, porque Deus sempre está lá. Estarei contigo todos os dias. Tem sido assim com você? Estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Levante sua mão direita e diga: Ele está comigo. Mesmo que você talvez não esteja vendo, mas Ele está com você. Então, os olhos são cegados. Os olhos não conseguem ver. Por isso que é necessário que você ore. É necessário que você peça a Deus: Deus, abre os meus olhos. Sabe? Quando você não tiver uma saída, pede para Deus, fala: Deus, abre os meus olhos. Sempre há uma saída. Sempre há uma solução. Você só não está vendo, mas Deus pode abrir os teus olhos. O profeta na Bíblia, ele fala assim: Senhor, derrama o colírio do céu. Você sabia que tem um colírio do céu? Eu não sei se você usa um colírio aqui da terra, mas existe um colírio do céu que pode abrir os teus olhos. E Jesus pode ser algo diferente para você. Jesus pode se transformar numa pessoa diferente. Ao invés de Jesus ser uma pessoa distante, se os teus olhos se abrir, você vai ver que Ele vai ser uma pessoa presente. E você vai poder ser consolado por Ele, fortalecido por Ele, ensinado por Ele, ajudado por Ele. Quando você cair, Ele vai te colocar de pé. Quando você clamar, Ele vai ser a sua resposta. Quando você estiver doente, Ele vai ser a sua cura. Aleluia. É só você abrir os olhos, você vai perceber que neste lugar, além dessas pessoas que estão aqui, Ele está conosco aqui também. Quem crê que Jesus está aqui? Aleluia. Então a Bíblia fala assim: por que não creram?
porque os olhos estavam vedados. E outros porque o coração estava endurecido. Como anda seu coração? A nossa tendência, a nossa geração é uma geração comprometida. Nós vivemos num mundo que é natural, sabe, que você encontre pessoas com o coração endurecido. As pessoas estão cansadas, né, de serem iludidas, cansadas de serem enganadas, traídas, feridas. Então a tendência qual que é? Fechar o coração. Tem gente que já não quer uma amizade. Tem gente que já não quer um relacionamento. Tem gente que mesmo em família já está preferindo viver dentro do quarto. Isso por quê? Porque o coração se fecha. E se o nosso coração se fecha a ponto de fazer com que a gente se isole de pessoas que a gente vê, imagina de Deus, que a gente não vê. E é interessante que a nossa comunicação com Deus não é através das nossas mãos, não é através da nossa cabeça, não é através dos nossos pés. A gente se comunica com Deus através do nosso coração. Ele fala assim: filho meu, dá-me o teu coração, o seu pensamento, né? A sua fé. Então, se você endurecer o seu coração para Deus, você vai ter dificuldade em viver uma vida com Deus. Sabe o que ele falou para Jó? Jó sofreu, hein? Jó sofreu, hein? E no meio do sofrimento de Jó, ele disse assim, ele, Deus, ele disse assim: Jó, é razoável essa tua ira. Talvez seja razoável a sua. Diga para quem está do teu lado, fala assim: é razoável essa tua ira aí? Talvez o seu sofrimento, né? Talvez o que você está passando é razoável. É razoável, é compreensivo. Mas você precisa entender que para você sobreviver a tudo isso, você precisa e você depende de quem? De Deus. Então você precisa quebrantar o seu coração. Ainda que você não faça isso para as pessoas, porque elas talvez são injustas com você, mas você precisa fazer para Deus, porque Deus não é injusto com você. Onde foi que Deus errou com você? Quando foi que Deus falhou com você? Quando foi que Deus se esqueceu de você? E olha que seria mais razoável a gente dizer para Deus: Deus, é razoável a tua ira conosco. É ou não é? Mas Ele está sempre preparado, sempre na expectativa. Deus anda numa expectativa tremenda, sabia? Deus anda numa expectativa de ouvir a sua oração. Deus só está esperando o seu clamor. A Bíblia fala que Israel clamou lá no Egito e Ele ouviu. Jonas clamou dentro da barriga do peixe e Ele, se você clamar, Ele vai ouvir também. Se você abrir teu coração, Ele ouve também. Quem precisa dEle nesta noite, clama por Ele. Aleluia, aleluia. Muitos não creem porque não conseguem ver. Outros não creem porque o coração está endurecido. E o versículo 42 falam que
Um dos problemas de muitas pessoas também não conseguirem desenvolver uma fé é o fato, fala assim, contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessaram. Então, alguns não veem, outros têm o coração duro, e outros não confessam. Você tem confessado? Quando as coisas acontecem na sua vida, qual que é a sua confissão? Quando acontece alguma coisa boa na sua vida, você confessa o quê? A sua sorte. Poderia ter confessado Jesus. Quando alguma coisa ruim acontece na sua vida, o que você confessa? Deus. Você reclama com Deus, você murmura de Deus, você põe na conta de Deus, e isso você deveria colocar na conta de quem? Do inimigo, não de Deus. A gente confessa errado. O que é de Deus, a gente não confessa de Deus. E o que é do diabo, a gente põe na conta de Deus. E por isso a gente não desenvolve a fé. Se os teus olhos te abrir, e se no teu coração tiver lugar, você sabe que quando Jesus nasceu, ele foi para uma estrebaria. Tem muita gente que fala assim, ele nasceu numa estrebaria porque José era pobre, porque Maria era... Não é verdade. Ele nasceu numa estrebaria por quê? Porque não havia lugar. Não havia lugar. Mas nesta noite há lugar para ele nascer aqui, não há? Onde tem um lugar para Jesus nascer e operar aqui? Levanta a mão assim, ó. Aleluia. Se você abrir os teus olhos, se você começar a dizer assim, olha, poxa, sabe que eu vou começar agora a perceber a presença de Deus? Eu vou começar a abrir meus olhos, vou começar a ver se Deus está ou não está. Se você abrir seu coração, e se você der oportunidade para Deus agir na sua vida, se você abrir teu coração e você der oportunidade para Deus falar, para Deus trabalhar, você vai ver que essa vida que você tem vivido, que muitas vezes é uma vida dura, ela vai ser transformada numa vida de excelência. E se você confessar então, se você confessar, aí o céu se abre para você. Aí o céu se abre. Estevão estava sendo apedrejado, e ele confessou. E ele confessou. Quando todos pensavam que ele ia confessar alguma blasfêmia, e ele estava sendo apedrejado, não porque ele tinha cometido uma falha, um furto, não. Ele estava sendo apedrejado porque ele estava falando do amor de Deus. E quando todos esperavam dele uma blasfêmia, quando todos esperavam dele alguma coisa assim, extraordinária, ele então levanta os olhos para o céu e ele confessa: eis que vejo os céus. Se você confessar, você vai ver os céus abertos sobre a tua vida. Se você começar a dar glória, se você começar a dar aleluia, se você começar a glorificar a Deus, você vai ver o céu se abrir na sua vida. Aleluia. Mas sabe por que a gente não faz isso? E eu estou encerrando a minha mensagem aqui. A gente não faz isso porque a gente ama mais a glória do que a glória de Deus. A gente está mais acostumado, preparado, preocupado em apertar a mão dos homens. Ou eu preciso cumprimentar aquela pessoa lá. Não, eu preciso ir lá porque aquela pessoa ela é muito importante. Preciso ir lá. A gente está muito mais preocupado em apertar a mão dos homens do que apertar as mãos de...
A gente está muito mais preocupado em sair na fotografia dos homens do que sair na fotografia de Deus, pessoal. Nós estamos muito mais preocupados em sermos bem-sucedidos e termos o nosso nome compilado do que erguermos o nome de Deus. Nós estamos muito mais preparados para ouvir assim: puxa, como é que você fez isso, hein? Puxa, ó, você... do que a gente render a glória a Deus. Irmãos, que a gente cada vez mais, e que Ele cada vez mais. Você pode aplaudi-lo nesta noite? Aleluia. Faça isso agora, faça isso segunda-feira, faça isso todos os dias. Levanta e bata a palma para Ele. Quando você sentar na mesa e a mesa estiver lá com o alimento, você bata a palma para Ele. Amanhã cedo, quando você chegar no seu trabalho, que você bateu o seu ponto, bata a palma para Ele. À noite, quando você parar tudo, que você falar assim: bom, agora eu vou dormir, vou descansar. Quando você chegar perto da sua cama, você, bata a palma para Ele. Diga assim: que tudo seja para a honra e glória dEle. Vamos viver para Ele, pessoal. Vamos adotar esse processo na nossa vida. Ao invés da gente ficar vivendo para realizar os nossos sonhos, ao invés da gente estar vivendo para a gente, chegar nos nossos bens de consumo, ao invés da gente viver para a gente satisfazer os nossos desejos, que tal a gente sair daqui hoje com uma outra proposta? Da gente passar a viver com o motivo de agradar a Deus. O mundo está precisando de gente assim, pessoal. Gente ruim, o mundo está. E gente ruim gera gente ruim. O mundo está precisando de gente que esteja disposto a agradar a Deus. Quem pode fazer isso aqui nesta noite? Pode? Fica de pé, quero orar por você. Fica de pé. Aleluia. Graças a Deus. Põe a mão no seu coração. Senhor meu Deus e meu Pai querido, seja teu nome glorificado, seja o teu nome exaltado, Senhor. Seja o teu nome visto, contemplado, Pai, através das nossas vidas. Quando alguém vê uma Bíblia, meu Deus, as pessoas se lembram de Ti. Quando alguém, meu Deus, vê uma igreja, as pessoas se lembram de Ti, Senhor. Será que quando alguém olhar para a gente, será que essas pessoas também vão conseguir se lembrar de Ti, Senhor? Tua palavra fala que nós fomos feitos imagem e semelhança Tua. Será que nós ainda estamos assim, Senhor? Meu Deus, eu te peço nesta noite, para que o Senhor possa nos tomar em Tuas mãos, Senhor, e transformar todas estas coisas que o mundo tem feito com a gente, meu Deus. O mundo, o inimigo,
tem nos feito, meu Deus, ser parecido com outras coisas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos te pedir perdão. Nós queremos te pedir perdão, meu Deus, por aquilo que a gente se torna, pelas coisas que a gente fala, pelas coisas que a gente vê, Senhor, que a gente pensa. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque às vezes a gente fica muito distanciado de ti, Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus, muda isso na nossa vida hoje, Pai. Abra os nossos olhos para que a gente possa ver as coisas diferentes, meu Deus. Meu Deus, quebranta o nosso coração em detrimento de tantas coisas que estão aqui depositadas, meu Deus. Libera o nosso coração, meu Deus, muito embora esteja entulhado de tanto ressentimento, de tanta mágoa, de tanta tristeza. Limpa o nosso coração nesta noite, meu Deus. Desobstrui, meu Deus, para que a gente possa voltar a ser uma fonte de águas vivas, meu Deus. Para que a gente possa voltar a respirar. Para que a gente possa voltar, meu Deus, a sentir aquelas coisas que há muito tempo se desprendeu de nós, meu Deus. Talvez seja razoável até esse desprendimento por causa do sofrimento, por causa das desilusões, mas nós não somos assim, Senhor. Nós somos diferentes. O Senhor fez uma entrega por amor e sacrifício, meu Deus. O seu Filho expôs lá no Gólgota pelas nossas vidas, Pai. É assim que nós somos. Nós somos gerados pelo teu amor, Senhor, e nós fomos comprados e lavados e remidos pelo sangue do seu sacrifício, Senhor. É assim que nós nos tornamos, Pai. Então que nesta noite o Senhor possa estender as tuas mãos, não de justiça, porque senão seremos fulminados, mas as tuas mãos de misericórdia, Senhor. As tuas mãos generosas, as tuas mãos que salvam, as tuas mãos que limpam. Limpa o nosso coração, Deus. Limpa o nosso coração, Pai. E nos permita, Senhor, recomeçar. Nos permita fazer conforme te agrada, Senhor. Meu Deus, faça com que a gente possa se entregar, meu Deus, a uma fé pura e verdadeira, Pai. Uma fé não voltada para o nosso benefício, mas uma fé voltada, meu Deus, para glorificar teu nome, Senhor. Para reconhecer o teu sacrifício, Jesus. Para reconhecer a salvação, Pai. Que a gente possa viver, meu Deus, de maneira diferente como vive esse mundo, porque o mundo jaz no maligno. Mas nós estamos em tuas mãos, Senhor. E que o Senhor possa cada vez mais resplandecer a tua glória em nós, Pai. Que o Senhor possa cada vez mais ter lugar na nossa vida. Entra na nossa vida, Pai. Entra no nosso coração. Nos dá motivos de fé, Pai. Porque nós sabemos que nós nunca vamos encontrar motivos concretos e reais para que a gente possa ser como o Senhor é. Mas nos dá motivos de fé, para que a gente possa ser diferente. Em nome de Jesus eu te peço, sopra aqui, Pai. Sopra um fôlego diferente aqui. E que esse fôlego possa ser inalado por cada um que aqui está nesta noite, meu Deus. E que cada um nesta noite aqui, meu Deus, seja contagiado. Seja contaminado, meu Deus, pelo sopro do teu Espírito Santo, Pai. Que haja mudança, que haja transformação. Que esta noite não tenha sido mais uma, mas que essa noite tenha sido uma noite memorável, meu Deus. Uma noite, meu Deus,
para que a gente possa resgatar na nossa memória e se lembrar dela como sendo ela o momento em que o Senhor fez algo poderoso e diferente na nossa vida, meu Deus. Em nome de Jesus, enche cada um com teu Espírito Santo. O mundo precisa, meu Deus, dessas pessoas cheias do Espírito Santo. O trabalho precisa dessas pessoas cheias do Espírito Santo. Esses lares precisam destas pessoas cheias do Espírito Santo. Se você quiser, levanta as tuas duas mãos para o céu e diga: Senhor meu Deus, eu recebo o sopro do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar o seu nome. Aleluia. Será que você está diferente? Será que Deus fez um milagre na sua vida? Amém. Experimenta dar um abraço quem estiver do seu lado. Quem estiver do seu lado vai saber se Deus fez ou não. Louvado seja Deus. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus e as doces e meigas consolações do Santo Espírito seja agora e para todos sempre com toda a igreja. E aquele que crê e recebe, diga comigo. Vamos aplaudir bem alto Jesus.